Einstein inicialmente desconsiderou isso. Ele pensou que era apenas como, os matemáticos estão formalizando demais novamente. Mas então ele percebeu mais tarde. A fusão da mecânica quântica com as teorias da relatividade de Einstein moldou o mundo moderno. Agora, os computadores quânticos estão revolucionando nossa compreensão dos buracos negros. Por décadas, esses gigantes cósmicos têm sido um dos maiores mistérios da física, regiões onde a gravidade é tão forte que nem mesmo a luz pode escapar. Mas com avanços revolucionários na computação quântica, os cientistas estão agora investigando a própria estrutura dos buracos negros como nunca antes. E suas descobertas estão reescrevendo as leis da física. Os buracos negros foram por muito tempo considerados ruas de mão única. Qualquer coisa que cruzasse o horizonte de eventos, matéria, luz, até mesmo o tempo, era considerada perdida para sempre. Mas a mecânica quântica sugere o contrário. A informação, o bloco de construção fundamental da realidade, não pode simplesmente desaparecer. Este paradoxo intrigou os físicos por mais de 50 anos, e agora os computadores quânticos podem ter descoberto a resposta. A jornada começa com uma ideia alucinante chamada a holografia, o conceito de que os buracos negros não são o que parecem. Em vez de serem objetos tridimensionais, eles podem, na verdade, ser superfícies bidimensionais que armazenam informações, como discos rígidos cósmicos. Esta ideia radical, conhecida como o princípio holográfico, sugere que tudo dentro de um buraco negro está codificado em sua superfície. Mas provar isso exigia cálculos muito além dos computadores clássicos até agora. Usando computadores quânticos, os cientistas simularam buracos negros microscópicos e rastrearam suas dinâmicas de informação de maneiras nunca antes possíveis. Essas simulações revelaram algo surpreendente. Em vez de simplesmente engolir informações, os buracos negros parecem embaralhá-las e, eventualmente, liberá-las, resolvendo o paradoxo da informação. E isso é apenas o começo. Por anos, os físicos ficaram presos entre duas teorias concorrentes: a relatividade geral, que explica a gravidade em escalas cósmicas, e a mecânica quântica, que governa o mundo subatômico. Os buracos negros estão na interseção desses frameworks. Eles se formam a partir do colapso gravitacional de estrelas massivas, mas seus interiores desafiam a física clássica, existindo em domínios dominados por efeitos quânticos. O problema: a relatividade geral prevê que os buracos negros devem conter singularidades, pontos de densidade infinita, onde a física se rompe. Mas a mecânica quântica insiste que a informação não pode ser destruída. Se a informação cai em uma singularidade e é perdida, isso viola um dos princípios fundamentais da teoria quântica, a unitariedade. Este é o infame paradoxo da informação dos buracos negros. Por décadas, os físicos têm lutado para reconciliar essas contradições. Modelos teóricos, como a radiação de Hawking, sugerem que os buracos negros evaporam lentamente ao longo do tempo, liberando energia no espaço. Mas para onde vai a informação? Ela realmente se perde, ou, de alguma forma, escapa. Os computadores clássicos eram muito limitados para explorar essas questões. Os cálculos necessários para modelar a evaporação de buracos negros são extremamente complexos, envolvendo bilhões de estados quânticos interagindo. Entra em cena os computadores quânticos. Ao contrário dos computadores clássicos, que processam dados em código binário, uns e zeros, os computadores quânticos usam qubits, bits quânticos, que podem existir em superposições de múltiplos estados. Ao mesmo tempo, isso permite que os computadores quânticos enfrentem problemas que levariam máquinas clássicas mais tempo do que a idade do universo para resolver. Avanços recentes na computação quântica permitiram que pesquisadores simulassem análogos de buracos negros em pequena escala. Essas simulações sugerem algo extraordinário. A informação que cai em um buraco negro não está perdida para sempre. Em vez disso, ela se torna embaralhada e codificada na radiação de Hawking, sugerindo uma possível resolução para o paradoxo da informação. Cientistas de instituições como Caltech e MIT usaram circuitos quânticos para modelar como a informação flui em buracos negros. Ao emaranhar qubits e simular a gravidade quântica, eles demonstraram como a informação pode escapar de um buraco negro em evaporação. Essas descobertas apoiam a ideia de que os buracos negros funcionam como computadores quânticos, processando e armazenando informações de maneiras antes inimagináveis. Mas as implicações vão além dos buracos negros. Se os buracos negros não destroem informações, toda a nossa compreensão do espaço-tempo precisa ser reavaliada.
A própria estrutura da realidade pode ser profundamente quântica por natureza, com espaço e tempo emergindo de informações e processamento fundamentais. Um dos usos mais empolgantes da computação quântica na pesquisa de buracos negros envolve buracos de minhoca, túneis hipotéticos no espaço-tempo, conectando partes distantes do universo. Simulações quânticas recentes sugerem que buracos negros emaranhados poderiam se comportar como buracos de minhoca, permitindo que informações passem entre eles instantaneamente. Isso poderia oferecer a primeira evidência concreta de teletransporte quântico em uma escala cósmica. Físicos há muito especulam que buracos negros e buracos de minhoca podem ser duas faces da mesma moeda. A famosa conjectura ER-KIPR, proposta por Juan Maldacena e Leonard, sugere buracos de minhoca. As pontes de Einstein-Rosen e o emaranhamento quântico dos pares de Einstein-Podolsky-Rosen estão fundamentalmente conectados. Se for verdade, isso significa que os computadores quânticos não são apenas ferramentas para simular buracos negros. Eles são janelas para a estrutura mais profunda da realidade. Experimentos quânticos recentes forneceram as primeiras pistas de que isso pode ser o caso. Ao criar circuitos quânticos que imitam os padrões de emaranhamento em buracos negros, os pesquisadores observaram comportamentos consistentes com a transferência de informação semelhante a um buraco de minhoca. Embora esses sejam resultados iniciais, eles sugerem que os buracos negros podem não ser apenas armadilhas unidirecionais, mas sim uma maneira de manipular o buraco negro, mais portais para realidades quânticas mais profundas. Isso levanta uma questão profunda. Se a informação não é destruída em buracos negros, mas transformada e liberada, seria possível reconstruir o que cai neles. Alguns físicos acreditam que futuros computadores quânticos serão poderosos o suficiente para decodificar a informação armazenada na radiação de Hawking, permitindo-nos efetivamente ver dentro dos buracos negros. Se for verdade, isso poderia desvendar segredos sobre as origens do universo, a natureza do tempo e até mesmo a possibilidade de multiversos. Os buracos negros não são mais apenas mistérios cósmicos. Graças à computação quântica, eles estão se tornando laboratórios para as leis fundamentais da física. À medida que continuamos a avançar na computação e na teoria quântica, podemos em breve descobrir que os buracos negros detêm a chave para entender a própria natureza da realidade. Isso marca o início de uma nova era na física dos buracos negros. Por mais de um século, os buracos negros permaneceram alguns dos objetos mais intrigantes do universo. A teoria geral da relatividade de Einstein foi a primeira a prever sua existência. Não foi até o final do século XX que os buracos negros se tornaram um foco sério de estudo. A descoberta da radiação de Hawking, na década de 1970, abriu novas questões sobre a natureza fundamental dos buracos negros. Agora, no século XXI, a computação quântica nos trouxe à beira de respostas antes consideradas impossíveis. As simulações quânticas de buracos negros estão revolucionando a forma como os cientistas os estudam, permitindo uma modelagem sem precedentes de seu comportamento. Ao contrário dos supercomputadores tradicionais, que enfrentam dificuldades com a complexidade da gravidade quântica, os computadores quânticos processam informações de maneira diferente, aproveitando a superposição e o entrelaçamento. Experimentos recentes em instituições como o MIT, Stanford e o Laboratório de IA Quântica do Google usaram processadores quânticos para simular a dinâmica dos buracos negros. Ao criar circuitos quânticos que espelham a estrutura matemática dos horizontes de eventos, os pesquisadores testaram teorias que antes eram puramente especulativas. Um dos avanços mais notáveis ocorreu em um experimento de 2022, onde físicos usaram um processador quântico para simular um buraco de minhoca microscópico. Embora não fosse um buraco de minhoca literal no espaço-tempo, o sistema quântico se comportou exatamente como os modelos teóricos previam que um buraco de minhoca deveria se comportar. Esta simulação forneceu evidências convincentes para a conjectura ER-EPR, sugerindo que buracos de minhoca e entrelaçamento quântico são dois aspectos do mesmo fenômeno. O que isso significa para o paradoxo da informação? O paradoxo da informação dos buracos negros tem sido um dos mistérios mais persistentes na física. Se a informação fosse realmente perdida em um buraco negro, isso violaria o princípio da evolução unitária da mecânica quântica. No entanto, simulações quânticas agora sugerem que os buracos negros não destroem a informação. Em vez disso, eles parecem embaralhá-la de maneiras complexas e liberá-la lentamente através da radiação de Hawking. Um artigo inovador da Caltech em 2023 mostrou que computadores quânticos poderiam reconstruir informações a partir da radiação de buracos negros simulados.
Ao combinar aprendizado de máquina com algoritmos quânticos, os pesquisadores decodificaram padrões na radiação que sugeriam os estados quânticos originais que haviam caído no buraco negro simulado. Isso implica que, no futuro, computadores quânticos suficientemente poderosos poderiam teoricamente recuperar informações de buracos negros reais, potencialmente revelando o que caiu neles ao longo do tempo cósmico. Música. Buracos negros como computadores quânticos. As implicações se estendem além dos buracos negros. Se os buracos negros processam em vez de destruir informações, eles podem funcionar como computadores quânticos. Alguns pesquisadores acreditam até que os buracos negros poderiam ser os processadores de informação mais eficientes do universo. Leonard Susskind, um pioneiro na física de buracos negros, propôs que os buracos negros podem atuar como embaralhadores rápidos de informações quânticas. Isso significa que, em vez de apagar dados, eles os transformam em estados quânticos complexos, que são praticamente, mas não fundamentalmente, impossíveis de decodificar sem computadores quânticos avançados. Se os buracos negros são de fato computadores quânticos, eles poderiam desbloquear a chave para entender a natureza fundamental da realidade. A ideia de que espaço e tempo emergem do entrelaçamento quântico está ganhando força na comunidade de física. Simulações quânticas sugerem que o próprio espaço pode ser tecido a partir de uma vasta rede de entrelaçamentos quânticos, muito semelhante à estrutura de um computador quântico. Poderiam os buracos negros ser portais para outros universos? Uma das ideias mais especulativas, mais intrigantes, que emergem da pesquisa em computação quântica é a possibilidade de que os buracos negros possam servir como pontes para outras regiões do espaço-tempo, ou até mesmo para universos completamente diferentes. A ideia de buracos negros como portais não é nova. Físicos há muito exploram se alguns buracos negros poderiam estar conectados a buracos brancos, objetos hipotéticos onde matéria e energia emergem em vez de serem sugadas. Se isso for verdade, os buracos negros podem atuar como túneis cósmicos através do espaço-tempo. A computação quântica adicionou uma nova camada a essa teoria. Ao simular protocolos de teletransporte quântico em processadores quânticos, os cientistas observaram comportamentos que se assemelham a conexões tipo buraco de minhoca. Se buracos negros e teletransporte quântico estiverem ligados, buracos negros emaranhados poderiam servir como atalhos cósmicos, permitindo que informações, e potencialmente até mesmo matéria, atravessem vastas distâncias cósmicas instantaneamente. O futuro da pesquisa de buracos negros com computação quântica, com a tecnologia de computação quântica ainda em sua infância, estamos apenas começando a descobrir o que é possível. No entanto, o progresso dos últimos anos sugere que dentro de algumas décadas, poderemos ter o poder computacional para simular buracos negros inteiros com incrível precisão. Futuras simulações quânticas poderiam ajudar a responder algumas das questões mais profundas da física. O que acontece na singularidade dentro de um buraco negro? A radiação de Hawking pode ser usada para recuperar informações completas sobre objetos que caem em buracos negros. Os buracos negros são realmente computadores quânticos, e se sim, o que isso implica para a natureza do espaço-tempo? Os buracos negros poderiam ser projetados ou manipulados usando tecnologias quânticas avançadas. Essas questões, antes puramente teóricas, agora estão ao alcance de uma exploração experimental real. Buracos negros, consciência, e a simulação e hipótese. Talvez uma das implicações mais inesperadas dessas descobertas seja seu impacto em questões filosóficas sobre a natureza da realidade. Se o universo se comporta como um computador quântico, processando informações de maneira semelhante aos buracos negros, alguns cientistas propõem que a própria realidade pode ser fundamentalmente computacional. A ideia de que o universo é uma grande simulação quântica ganhou força entre físicos e filósofos. Se os buracos negros podem armazenar e processar informações em um nível fundamental, eles podem atuar como bancos de memória cósmica, registrando a história do universo de maneiras que ainda não entendemos. Isso leva a outra questão profunda. Se os buracos negros processam informações, poderiam eles possuir alguma forma de consciência? Embora puramente especulativa, essa ideia inspirou pesquisadores a considerar que a própria consciência pode estar ligada a como o universo processa informações. Se os buracos negros codificam e transformam informações em vez de destruí-las, entender seu funcionamento interno pode oferecer pistas sobre a natureza fundamental do pensamento, percepção e da própria realidade. Os próximos passos em direção a uma teoria unificada de tudo, estudando buracos negros através da computação quântica,
estão nos guiando para algo ainda mais significativo. Uma teoria unificada que combine a mecânica quântica e a relatividade geral em um único quadro. Este tem sido o santo graal da física por mais de um século. As descobertas que emergem das simulações quânticas estão oferecendo novas percepções sobre a estrutura profunda da realidade, sugerindo que a própria gravidade pode emergir do processamento de informações quânticas. Se isso for verdade, então os buracos negros não são apenas objetos cósmicos misteriosos, mas sim peças-chave no quebra-cabeça da natureza fundamental do universo. Nas próximas décadas, os computadores quânticos continuarão a avançar, permitindo que os cientistas simulem sistemas gravitacionais quânticos cada vez mais complexos. Isso pode levar a avanços na física fundamental, na exploração espacial e até mesmo a novas formas de tecnologia baseadas em computação inspirada em buracos negros. Estamos à beira de uma nova revolução científica, na qual a computação quântica e a física dos buracos negros convergem para desvendar os maiores mistérios da existência. A questão não é mais se podemos entender os buracos negros, mas sim quão profundamente estamos dispostos a nos aventurar em seus segredos. A revolução quântica na ciência dos buracos negros. Por séculos, os buracos negros foram os paradoxos supremos da física. Eles distorcem o espaço e o tempo tão intensamente que nada, nenhuma matéria, nenhuma radiação pode ser vista. Nem mesmo a luz pode escapar de seu alcance. Mas agora uma nova ferramenta entrou em cena. Computadores quânticos. Essas máquinas operam sob as leis da mecânica quântica, as mesmas leis que regem os blocos fundamentais da realidade. Ao usá-los, os cientistas começaram a desvendar os mistérios mais profundos dos buracos negros. Os computadores quânticos têm uma habilidade única. Eles podem processar e simular sistemas quânticos de maneiras que os computadores tradicionais não conseguem. Enquanto um supercomputador clássico levaria bilhões de anos para simular completamente as interações intrincadas dentro de um buraco negro, um computador quântico pode fazê-lo em minutos. À medida que essas máquinas aumentam em poder, elas estão permitindo que os físicos realizem experimentos virtuais em buracos negros, testando teorias que existiram apenas no papel por décadas. Como a computação quântica simula buracos negros? No núcleo da computação quântica está o princípio da superposição, que permite que bits quânticos, ou qubits, existam em múltiplos estados ao mesmo tempo. Ao contrário dos bits clássicos que podem ser 0 ou 1, os qubits podem ser ambos ao mesmo tempo. Isso significa que eles podem realizar cálculos incrivelmente complexos que os computadores clássicos não conseguem lidar. Para entender como isso ajuda na pesquisa de buracos negros, considere um dos maiores desafios da física. Simulando a gravidade quântica. As equações da relatividade geral de Einstein descrevem buracos negros em grande escala. Mas essas equações falham quando você tenta examinar a estrutura microscópica do espaço-tempo, na singularidade de um buraco negro. É aqui que a mecânica quântica assume o controle. Usando computadores quânticos, os cientistas criaram modelos que simulam pequenos buracos negros. Modelos que se comportam exatamente como buracos negros reais deveriam, mas em uma escala onde podemos estudá-los em condições controladas. Esses modelos permitem que os físicos investiguem o comportamento do entrelaçamento quântico dentro dos buracos negros, revelando como a informação flui para dentro e para fora deles, resolvendo o paradoxo da informação. Um dos maiores avanços na física de buracos negros veio das simulações quânticas, do paradoxo da informação dos buracos negros. Tradicionalmente, pensava-se que qualquer coisa que caísse em um buraco negro estava perdida para sempre. Mas, de acordo com a mecânica quântica, isso não pode ser verdade. A informação não pode simplesmente desaparecer do universo. Os computadores quânticos forneceram uma nova perspectiva. Ao modelar buracos negros usando qubits, os pesquisadores descobriram que a informação pode não estar perdida. Ela está apenas incrivelmente embaralhada. Em vez de ser apagada, os dados são espalhados pelo horizonte de eventos do buraco negro e codificados na radiação que ele emite. Isso significa que, em teoria, um computador quântico suficientemente avançado poderia decodificar essa informação e reconstruir o que caiu no buraco negro. Essa ideia é apoiada pelo conceito de entrelaçamento quântico, que sugere que partículas dentro e fora de um buraco negro permanecem conectadas através de um vínculo profundo e fundamental. Se os buracos negros realmente operam dessa maneira, então eles não destroem informação. Eles a processam de maneiras que estamos apenas começando a entender. Buracos negros como computadores cósmicos. À medida que os pesquisadores continuam usando computadores quânticos para estudar buracos negros,
uma ideia ainda mais profunda surgiu. E se os buracos negros forem eles mesmos computadores quânticos? Físicos como Leonard Susskind propuseram que os buracos negros podem ser os processadores de informação mais poderosos do universo. De acordo com essa teoria, os buracos negros funcionam como dispersores rápidos de informação, convertendo rapidamente qualquer matéria ou energia que cai neles em estados quânticos altamente complexos. Em termos práticos, isso significa que os buracos negros não agem como simples vazios que apagam dados, mas sim como vastos sistemas quânticos que codificam tudo o que consomem. Essa ideia poderia transformar completamente nossa compreensão tanto dos buracos negros quanto da própria natureza da computação. Alguns pesquisadores acreditam que, se conseguirmos decifrar completamente a maneira como os buracos negros processam informações, poderemos obter insights sobre o funcionamento fundamental da realidade. Isso poderia até nos ajudar a desenvolver formas mais poderosas de computação quântica, usando princípios derivados da física dos buracos negros. O princípio holográfico em simulações de buracos negros. Outro avanço importante veio do estudo do princípio holográfico. Uma ideia radical que sugere que tudo dentro de um buraco negro, incluindo o espaço e o tempo em si, pode estar codificado em sua superfície bidimensional. Esse conceito é baseado na teoria das cordas, que propõe que o universo, em seu nível mais fundamental, é composto por pequenas cordas vibrantes. O princípio holográfico sugere que o interior tridimensional de um buraco negro é, na verdade, uma projeção de informações quânticas armazenadas em sua superfície. Computadores quânticos forneceram uma maneira de testar essa teoria, criando sistemas quânticos simulados que seguem as regras do princípio holográfico. Pesquisadores mostraram que essa ideia bizarra pode realmente ser verdadeira. Se for, isso significa que buracos negros não são realmente objetos tridimensionais, mas sim superfícies bidimensionais que codificam vastas quantidades de informação de uma maneira semelhante a um holograma. Ainda mais surpreendentemente, se os buracos negros operam dessa forma, então o universo inteiro pode ser holográfico. Na natureza, isso significa que tudo o que percebemos como tridimensional pode, na verdade, estar codificado em uma superfície bidimensional distante. Buracos negros, buracos de minhoca e emaranhamento quântico. Um dos desenvolvimentos mais empolgantes na física de buracos negros tem sido a conexão entre buracos negros e buracos de minhoca. Buracos de minhoca são túneis hipotéticos no espaço-tempo que poderiam conectar partes distantes do universo. Por décadas, eles foram considerados puramente teóricos, mas simulações recentes de computação quântica sugerem que buracos negros emaranhados podem funcionar como buracos de minhoca. Em outras palavras, se dois buracos negros estão emaranhados a nível quântico, informações ou até mesmo matéria podem ser capazes de passar entre eles instantaneamente. Essa ideia, conhecida como a conjectura ER igual a EPR, sugere que buracos de minhoca e emaranhamento quântico são dois lados do mesmo fenômeno. Se isso for verdade, pode significar que buracos negros não são apenas prisões cósmicas, mas possíveis portais para outras regiões do espaço-tempo. Computadores quânticos estão sendo usados para testar essa ideia, simulando buracos negros emaranhados e observando como a informação se comporta dentro deles. Se essas simulações continuarem a fornecer evidências para a conexão ER igual a EPR, isso pode significar que buracos de minhoca não são apenas ficção científica, mas uma característica real e fundamental do universo. O futuro da pesquisa sobre buracos negros, com cada novo avanço na computação quântica, estamos ganhando uma compreensão mais profunda dos buracos negros. Na próxima década, os cientistas esperam desenvolver processadores quânticos ainda mais poderosos, capazes de simular a dinâmica de buracos negros em escala total. Algumas das maiores questões que os pesquisadores esperam responder incluem: podemos decodificar completamente a informação armazenada na radiação de Hawking? Os buracos negros realmente funcionam como computadores quânticos? As simulações quânticas podem fornecer uma imagem clara do que acontece na singularidade. Os buracos de minhoca são reais e podem ser usados para viagens espaciais? As respostas a essas perguntas podem transformar não apenas nossa compreensão dos buracos negros, mas do próprio universo. Se a computação quântica continuar em sua trajetória atual, é totalmente possível que tenhamos respostas definitivas dentro de nossas vidas. Um universo construído sobre informação. Talvez a implicação mais profunda dessas descobertas seja o que elas sugerem sobre a própria natureza da realidade. Se os buracos negros são processadores de informação, então o universo também é.
E se o entrelaçamento quântico governa a estrutura do espaço-tempo, então o tecido da realidade pode não ser feito de matéria ou energia, mas de pura informação. Essa ideia está no cerne de um movimento crescente na física teórica que sugere que o universo é fundamentalmente computacional nessa visão. Tudo o que percebemos, espaço, tempo, matéria e até mesmo a consciência, emerge de processos quânticos profundos que operam de maneira semelhante a um vasto computador quântico cósmico. Se isso for verdade, então os buracos negros não são apenas objetos celestiais, mas as chaves para desvendar as verdades mais profundas sobre a existência. E com o poder de computação quântica, podemos finalmente estar à beira de compreendê-los.